Olá, entrando conforme prometido no horário, também para dar tempo de chamar vocês para participarem da nossa live hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês sobre a nossa live. Então, gente, a gente está ao vivo, conforme prometido, com a live para falar sobre o sítio arqueológico do Solar do Colégio, hoje com um convidado mais do que especial, o Simanski, que é arqueólogo pela Universidade, pela PUC do Rio Grande do Sul, e é também, gente, tem mestrado, na verdade, pela PUC no Rio Grande do Sul, ele é formado pela Estácio de Sá em 93, e é também, gente, PhD em Antropologia e Arqueologia pela Universidade da Flórida. Atualmente, o Simanski ele é professor associado do Departamento de Antropologia e Arqueologia e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E a experiência do Simanski em arqueologia é muito voltada na arqueologia histórica, na arqueologia histórica e na arqueologia da diáspora africana. Então, para quem quer saber um pouco mais sobre o nosso sítio arqueológico, o sítio arqueológico do Solar do Colégio, e sobre todo o trabalho realizado através do projeto Café com Açúcar, que é um projeto muito pioneiro, coordenado pelo professor Simanski e também pelo Flávio Gomes, campista, que a gente também quer trazer para uma live. Acompanha a nossa transmissão hoje, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vocês sabem que vocês podem participar aqui com a gente, mandando as perguntas, mandando sugestões de temas e de pauta. A gente vai ter maior prazer em trabalhar e falar para vocês sobre esses temas. Essa semana eu recebi uns 3 pedidos, podem deixar que a gente vai dar encaminhamento, vai trazer para vocês. Simanski já está aqui com a gente, vou subir ele para a tela. Deem boa tarde para Simanski. Olá, Simanski. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Olha, eu quero te agradecer por você ter topado essa parceria com a gente. Simanski já é um velho conhecido do arquivo, já está, acho que desde 2012, em desenvolvimento com o projeto com a gente, então eu sei que você está fora, está longe, mas de primeira ele topou, gente, então quero deixar aqui registrado meu agradecimento a você, tá, Simanski? Obrigado, Rafael. Estava falando para o pessoal, estava te apresentando para quem está em casa, falando que você tem PhD pela Universidade da Flórida e que atualmente você é professor do programa de Antropologia e Arqueologia da Federal de Minas Gerais, mas você já esteve, quando nós nos conhecemos, você era da Universidade do Paraná, da Federal do Paraná, correto, Simanski? Isso. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que está em casa sobre a sua formação. Eu acho que é importante. A arqueologia, infelizmente, a gente não tem esse curso aqui em campus, embora, inclusive com a entrada do Porto aqui, nós tenhamos recebido muitos arqueólogos, até a Isabela, que foi do seu projeto, fazendo identificação de algumas áreas aqui com a gente, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação para quem está em casa, entender um pouco, porque o Simanski também fez mestrado em História, né, Simanski? Uhum. Então, conta para o pessoal que está em casa. Tá ok. Bom, eu me formei em arqueologia no começo da década de 90, né? Eu entrei para a faculdade de arqueologia em 1988 e só tinha um curso de graduação em arqueologia no Brasil, então, que era na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, né? E era um curso que já era, de uma certa forma, antigo, né? Era um curso que foi fundado em 1970, 1971. Então, a minha intenção foi sempre fazer arqueologia, então eu fiz a faculdade de arqueologia no Rio de Janeiro, né? Na Estácio de Sá, era uma época que realmente, né, que eu optava por fazer arqueologia, o mercado de trabalho era muito, muito, muito escasso, né? Estava restrito a umas poucas vagas em universidades ou museus e acabou, né? Mas enfim, né? Sempre tinha alguns que tinham isso por sonho e seguiam essa trajetória, né? Então, o que é que foi aconteceu? Ainda no tempo da faculdade, eu comecei a trabalhar com a Tânia Andrade Lima, um projeto de arqueologia histórica que ela desenvolvia no Rio de Janeiro, que era sobre
unidades domésticas no Rio de Janeiro no século XVIII. Né? Então, foi por volta de 1990, e que, então, eu comecei a me envolver com arqueologia histórica, né, com esse período. A Tânia Andrade Lima veio a coordenar as escavações no Cais do Valongo, mais recentemente, né, que é um trabalho bastante reconhecido dela. E então, eu consegui me manter com base nas bolsas do CNPq, né, primeiro bolsa de iniciação científica, depois bolsa de aperfeiçoamento, né, que era para quem era recém-formado e ainda não estava engatando no campo de trabalho, né, que era o dobro de uma bolsa de iniciação científica. Mas chega um momento que as bolsas acabam, né, e minha única opção foi correr atrás de uma bolsa de mestrado. Então, aí que vem a minha relação com a história, né, que não é tão direta, porque eu tenho mestrado em História com área de concentração em Arqueologia. Naquela época, isso foi em 1995, quando eu entrei, né, foi na PUC do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, e lá tinha um programa de pós-graduação em História com área de concentração em Arqueologia, né? O Rio Grande do Sul sempre foi um núcleo muito forte de pesquisas arqueológicas, né? Então, era um dos únicos 3 programas de pós-graduação com concentração em Arqueologia no Brasil. O outro era a Federal de Pernambuco e o outro era na USP, né? Então, eu fiz o mestrado, lógico, né? Uma ênfase em História, mas com pesquisa focada em arqueologia. Então, eu fiz o mestrado lá, e o meu mestrado também foi seguindo a linha dos projetos de pesquisas da Tânia, né, que eu já tinha trabalhado durante 4 anos, que foi sobre também a arqueologia de uma unidade doméstica vinculada com as elites porto-alegrenses, né, do século XIX. Então, foi só posteriormente que eu comecei a trabalhar com a temática da escravidão, né, que foi no final já da década de 90, né? Que daí também foi uma área que eu comecei a me envolver e não consegui mais largar, né? Você é um nome forte na área hoje, né? Porque, inclusive... Tem vários outros nomes também. Não, com certeza, você está entre eles. Para quem está em casa, gente, muito interessante, nós temos alguns artigos do Szymanski, do Flávio Gomes também. É muito interessante, porque eu acho que o Szymanski ele veio nesse momento também para alavancar as pesquisas desenvolvidas as pesquisas arqueológicas em áreas de senzala aqui no Brasil. Para quem não sabe, o Szymanski coordena um projeto chamado Café com Açúcar, né, Szymanski? E esse projeto, eu acho que dialoga muito com o que ainda tem, com o que ainda existe, principalmente nas áreas de fazenda aqui em Campos. Apesar de tudo, né, nós temos o Solar do Colégio, que foi uma grande fazenda escravista, o Mosteiro de São Bento, que ainda tem a área de senzala ali na frente, embora não tão preservada quanto nós gostaríamos, mas tem. Então, eu acho que esse seu despertar veio através do PhD que você fez quando você viajou? Começou antes, na realidade, porque o que foi acontecendo? Eu estava falando da minha trajetória profissional, né, e que praticamente não tinha mercado para arqueologia. Bom, essa situação começou a mudar no começo da década de 90, né, quando as grandes empresas de engenharia começaram a seguir a legislação, né, da resolução CONAMA, que era de 1986, na realidade, mas que realmente a arqueologia só começou a ser contemplada a partir do começo da década de 90, com algumas exceções. E era uma resolução que regulava a questão dos estudos de impacto ambiental, né? Que daí não é somente o impacto sobre o meio ambiente, mas também sobre o patrimônio cultural. Daí entra a arqueologia, né? Porque os sítios arqueológicos eles são protegidos por lei já há muito tempo, desde a década de 50, né? Que você tem uma legislação protegendo esses sítios. Então, teoricamente, qualquer obra de engenharia que impactar ou que destruir um sítio arqueológico tem que contratar uma equipe de arqueólogos antes para pesquisar, né? Para resgatar, né, esse patrimônio, né, porque é o patrimônio cultural da nação, né, patrimônio histórico-cultural da nação. Então, essa legislação realmente começou a ser cumprida na década de 90, então a gente teve um boom na arqueologia, né, e em decorrência disso, né, desse boom do mercado na década de 90, chegou um momento que não tinha profissionais suficientes, então pessoas até com pouca qualificação começaram a atuar na área, né, mas em função desse
boom no mercado, a partir do começo do século XXI, começaram a abrir cursos de graduação em arqueologia e outros programas de pós-graduação em arqueologia por todo o Brasil, em universidades públicas, né? Então, atualmente, eu acho que nós temos 13 cursos de graduação em arqueologia no Brasil, e acho que, se não me engano, 7 programas de pós-graduação. Tá legal? Mas daí eu acho que eu me esquivei um pouco da tua pergunta, né? Só para dar essa contextualização, né? Assim, tá. E daí o que foi que aconteceu? No final da década de 90, eu fui contratado pela PUC de Goiás para coordenar um projeto de resgate arqueológico, né? Dentro dessa linha de arqueologia de contrato, no Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães. Uhum. Foi uma grande hidrelétrica do Rio Manso, né, na área da Chapada, era uma área de ocupação histórica por engenhos e também por quilombos, desde o século XVIII, né? Nossa. Então, daí eu comecei a encontrar esses sítios históricos, né, esses engenhos do século XVIII e XIX, dentro da área, e comecei, lógico, daí tinha que escavá-los. E a minha preocupação foi a seguinte, foi com a questão de visibilidade, porque em todos os casos a gente tinha as estruturas das casas grandes, né, das sedes dos engenhos, né, a casa dos proprietários, estavam sempre não bem preservadas, mas estavam evidentes, né, porque tinha alicerce de pedra, tinha telhas em cima, ocupavam amplas áreas, então a visibilidade da área da casa dos proprietários era sempre muito alta. Mas a gente já sabia, né, que tinha escravidão naquela área e onde é que estavam, né, os vestígios relacionados com os escravizados, né? E então comecei a desenvolver formas de prospecção sistemáticas, porque as senzalas naquela área eram feitas de material perecível, né? Eram cabanas de pau a pique, né, com cobertura de folha de babaçu, né, de folha de palmeira, e não tinha simplesmente visibilidade. Então, a forma foi desandar a fazer prospecções, né, pequenos buracos de 2 em 2 metros, por amplas áreas, até bater nessas áreas, nesses espaços vinculados com essas ocupações dos grupos escravizados, né, que simplesmente não tinha nenhuma visibilidade acima do solo, né, porque já estava tudo coberto e diferentemente, porque senão o que é que ia acontecer? Ia ocorrer o problema de tendenciosidade, porque logicamente nós temos muito mais documentos, né, sobre as elites, sobre os proprietários, né, sobre os colonizadores, do que sobre os colonizados, né, nesse caso, as populações indígenas quanto as escravizadas, né, Uhum. Então né, a quantidade de fontes escritas é bastante inferior, né, e se a gente não toma cuidado, a gente periga reproduzir essa tendenciosidade na arqueologia, o que é realmente lastimável, né? Porque justamente a arqueologia é um tipo, né, um vestígio arqueológico, é um tipo de fonte que é extremamente democrática, porque no registro arqueológico a gente vai encontrar evidências da vida cotidiana de absolutamente todos os grupos que viveram numa dada sociedade, né? Então, o problema aí é a visibilidade, de desenvolver metodologias para encontrar esses locais desses grupos que já tem pouca expressividade nos registros escritos, e que se a gente não toma cuidado pela baixa visibilidade arqueológica, perigamos também, no final, estar enfatizando, estar escavando a Casa Grande, por exemplo, e deixando de lado a senzala, né? Verdade. Então, a minha preocupação foi essa, foi em desenvolver uma metodologia que fosse suficientemente consistente para encontrar essas áreas de baixa ou de nula visibilidade, né? E deu certo, porque é tudo uma questão de ter tempo e ter um pessoal suficientemente engajado contigo para conseguir encontrar isso. Então, eu comecei a encontrar essas áreas mais periféricas, a 50, 70 metros de distância, né, dessas sedes das fazendas da região, e com esses padrões de concentração, né, que depois, na hora que começamos a contrastar com as fontes documentais, com os processos crime, né, que davam, caracterizavam bem, assim,
algumas facetas do cotidiano, né, na vida desses engenhos, né, esses engenhos de açúcar, e também com os inventários, né, alguns inventários eram preocupados com a caracterização dessa estrutura material, então eles não davam propriamente a localização dessas outras estruturas, mas listavam, né, as casas de senzala e davam alguns indícios, né, com relação a essa organização do espaço, né? Então, a gente conseguiu constatar que essas áreas mais periféricas eram as áreas que eram ocupadas pelos escravizados, o que fazia todo sentido, porque, assim, os maiores engenhos da região tinham entre 70 e 100 cativos, né? Enquanto que os proprietários eram, sabe, era o senhor de engenho, a esposa dele, mais 3, 4, 5, 6, 7 filhos, né? Ou seja, a população escravizada era 5 a 10 vezes maior, né? Sabe? Era a dominante nos engenhos, né? Então, foi isso. Então, a gente começou... A do solar, né, Simansky, que é bom a gente frisar isso, porque para quem está em casa parece uma loucura. Gente, a população escrava do solar, a gente tem um inventário, na verdade são 2 inventários, o do Joaquim Vicente do Geis e do Sebastião. Em determinado momento, a gente chegou a quase 1.500, eram 1.430 e pouco, se eu não me engano. São Bento chegou a uma escrevaria de 500. Uhum. É um número incrível para se trabalhar, né, Simansky? Não, quando a gente fala na fazenda do colégio, tudo é superlativo, né? Absolutamente tudo. Né? Das evidências arqueológicas até esse número imenso, né? Tem relatos de que tem a chegada a 2.000 no final do século XVIII. Olha né? só. Não, é incrível, gente, é incrível. E um registro que eu gostaria de fazer também. O trabalho do arqueólogo, ele tem várias diferenças com o nosso, do historiador, porque o historiador ele consegue mais sozinho, individualmente, fazer o seu trabalho. O arqueólogo ele precisa de uma equipe grande. Quando o Simansky veio, ele veio, das vezes que ele veio, acompanhado por estudantes, o pessoal que fazia graduação e que fez mestrado agora também. E era uma equipe assídua que participava, tem que botar a mão na massa. E o que é mais bonito de ver, Simansky, eu e Larissa, a gente sempre lembra disso, é a forma como vocês conseguem olhar para um objeto, olhar para um artefato que está debaixo da terra 200, às vezes mais 300 anos, e vocês conseguem, muitas vezes, no olhar, identificar. Eu nunca me esqueço, você olhando uma peça da nossa vitrine e falando que era uma peça, uma louça portuguesa, provavelmente de finais do século XVIII. Isso é muito bonito de ver na profissão de vocês, a forma como vocês conseguem fazer essa identificação, às vezes, no olhar. Uhum. Quais são os outros métodos, Simansky, que vocês usam para datação? Bom, o que acontece, né? Trabalhando com arqueologia histórica, né, a gente tem essa vantagem de conseguir definir intervalos temporais, né? Muitas vezes bastante preciso quando a gente considera a escala da arqueologia, né? Logicamente que muito dificilmente a gente consegue chegar numa escala de resolução temporal como a dos documentos escritos, né? Geralmente tem uma data específica, ou tem um ano, pelo menos, específico. Nós trabalhamos, pelo fato de que a gente está trabalhando com vestígios que são produto das práticas cotidianas dessas pessoas, né? Então, a gente trabalha basicamente com lixo, né? Com aquilo que foi abandonado, né? Por essas pessoas, né? E isso é abandonado numa base irregular e antes do serviço de coleta de lixo, mesmo em zonas rurais até hoje, isso era descartado em determinadas áreas, né? Às vezes era simplesmente exposto a céu aberto, outras vezes, né? A gente tem ambos os casos, ambas as situações no solar, eram cavados buracos e jogado material lá dentro, né? Lixeiras. Então, o que é que acontece? Esse processo de deposição, né? Essa acumulação vai formando camadas, o que está mais, é o princípio da sobreposição, né? O que está mais embaixo, né? Se não ocorreu nenhuma alteração, é óbvio que vai ter sido depositado antes do que aquilo que está mais em cima, né? Uhum. Então, quando a gente escava, né, a gente vai respeitar esse princípio da sobreposição e vai ter sempre muito cuidado, então, com essa distribuição vertical
dos vestígios, né? Porque o que está lá na base, o que está lá embaixo, no começo da deposição, que a gente escava até chegar até o momento que simplesmente nada mais foi depositado, né? Ou seja, um momento inicial de ocupação do sítio, até o momento que o sítio foi abandonado, que é o que vai estar mais próximo à superfície, né? Tá legal? Então, lógico, o tamanho desses depósitos vai variar. Aí, no caso da fazenda, a gente chega a 1 metro de profundidade, mas quando tem buracos de lixo, a gente pode chegar a 1,5 metro, né, de profundidade. E o que é que acontece, né, no caso da arqueologia histórica, né, como você mesmo estava dando o exemplo, a gente tem essa vantagem de que tem muitos materiais que a gente tem, o período de produção foi levantado já por pesquisas em fontes históricas, né? Muitas vezes antiquaristas, pessoas que estudam objetos, né, a cultura material do passado, conseguem estabelecer esses períodos em que determinados artefatos foram produzidos. Aqui, um que é imediato, né, um tipo de informação que é imediata, uma moeda. Né? As moedas, né, na grande maioria das vezes, elas têm o ano em que foram cunhadas, né? Então, quando a gente escava um sítio arqueológico, a gente chega naquela base, encontra uma moeda cunhada em 1878, por exemplo. Então, a gente sabe que aquilo que está acompanhando aquela moeda é, no mínimo, de 1878 ou posterior àquilo, né? Então, é esse o princípio. Agora, louças são também ótimos indicadores cronológicos por causa de uma questão de mudança estilística que a gente vai estar chamando de moda, né? Já há bastante tempo, desde o começo do século XX, pelo menos, né? O estilo da cultura material muda através do tempo, né? Porque os gostos mudam, as percepções estéticas mudam, né? Então, algo que estava na moda alguns anos atrás, depois de um tempo, deixa de estar na moda. E a gente tem esse registro material. Então, as louças são um ótimo caso, né? Porque a gente vai ter períodos, aí, final do século XVIII, começo do século XIX, por exemplo, a gente vai ter a moda dos cenários orientais. Então, quando a gente encontra louças com decoração, com cenários orientais, a gente sabe que vai estar enquadrado nesse período, né? E você tem anos bastante específicos para quando essa moda começou e quando as indústrias de louça abandonaram essa moda, né? E a gente tem também a questão das inovações tecnológicas, né? Porque, obviamente, a tecnologia muda o tempo todo. Então, a gente vai ter louças coloridas, né? O que a gente vai chamar atualmente, né? As louças, né? Pó de pedra, atuais, mas que são uma inovação da segunda metade do século XVIII, são a partir de 1760, que começam, né? Então, quando a gente encontra uma louça pó de pedra, a gente já sabe que ela não pode ser anterior a 1760. Mas o que é que acontece? Aquelas que pó de pedra, com decoração impressa, colorida, elas são posteriores a 1830. Né, porque pigmentos coloridos, né, com exceção do azul, pigmentos coloridos são posteriores a 1830 em louças impressas. Então, são vários elementos que a gente vai utilizando, né, que quando a gente conhece essa produção sobre a identificação desses artefatos, né, então a gente tem facilidade, né, em situar temporalmente esses depósitos arqueológicos. Com os vidros é a mesma coisa, né? A tecnologia na produção de garrafas avançou muito entre o século XVIII e o começo do século XX, né? Então a gente vai ter diferentes processos tecnológicos, né? E eles vão deixar diferentes marcas nas garrafas. Então os vidros são ótimos indicadores cronológicos para a gente também. Então, na hora que a gente tem esse conjunto, a gente consegue estabelecer, principalmente com o princípio da sobreposição, porque a gente vai ter também camadas, né? Vai ter camadas de solo com colorações diferentes, relacionadas a eventos, a períodos diferentes. Então, a gente pode analisar o conteúdo de cada camada e identificar qual que foi o intervalo de formação dessa camada. Mas daí o que é que acontece? Só para chegar naquele ponto da tua colocação sobre essa questão cronológica, só para fechar.
a gente trabalha, se a gente conseguir estabelecer um intervalo de 10 anos num desses depósitos, a gente já está muito feliz. Geralmente a gente tem que trabalhar com intervalos mais amplos, por exemplo, 20 anos, entendeu? Porque, né, somente em casos muito, muito específicos que a gente vai ter um evento deposicional que a gente consegue, isso aqui está datado de 1810. Sim, sim. Né, o que a gente vai ter, a gente sabe que esse depósito aqui que a gente está trabalhando foi conformado entre 1790 e 1820. Então, são esses intervalos mais amplos que a gente trabalha, né? Entendi. Simões, falar para quem está em casa agora, para entender, eu acho que eu também nunca te fiz essa pergunta específica. Eu queria que duas coisas, que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, a gente está com uma audiência boa, deixa eu até registrar a presença aqui. Freitas, ele sempre tem problema na internet, Freitas está lá em Búzios agora, quero mandar um beijo imenso para Freitas, que está assistindo a gente lá de Búzios. Abraço aí, Freitas. Querido, a equipe toda do arquivo está aqui com a gente também, Cris, que é nossa parceira, Cristiane Rabelo, nossa parceira também está aqui. O Adriano, eu vou dando boa tarde para vocês à medida que a gente for conversando, e não se esqueçam que vocês podem mandar perguntas para o Simanski sobre o projeto, sobre o que a gente está falando. Então, Simanski, eu queria que você falasse um pouco para eles agora sobre apresentasse a ideia do café com açúcar e que me dissesse, também que essa foi a pergunta que eu não te fiz, por que você escolheu Campos e por que você escolheu o solar do colégio e o Mosteiro de São Bento, apesar de não ter conseguido, né, fazer as prospecções lá, é um local que eu acho que vocês ainda, né, desejam trabalhar. Então, eu queria saber essas duas coisas, que você falasse um pouquinho sobre o projeto e que nos dissesse por que Campos, por que o solar do colégio. Tá legal. Bom, vamos lá. Na realidade, esse projeto, o início dele, eu devo ao Flávio Gomes, né? Foi ele que me incentivou a começar o projeto aí em Campos, inclusive foi ele que pensou nesse título para o projeto, né? Café com Açúcar, porque a proposta do projeto era estudar as fazendas de produção de café do Vale do Paraíba e o Norte Fluminense como área de engenhos, né, de produção de açúcar, né, e contrastar a cultura material relacionada com a escravidão e a própria estrutura dessas unidades, né, nesses dois tipos distintos, né, de unidades de produção, né, e isso começou em 2011, né? Eu tinha contato com o Flávio Gomes já há algum tempo, né? Ele tinha organizado um evento no Rio de Janeiro sobre engenhos, né, nas Américas, estudo sobre engenhos nas Américas, né, um evento internacional, e ele me convidou para esse evento, acho que isso foi em 2008, e desde então a gente passou a manter contato, né? Então, em 2011, a gente conversando, trocando e-mails, ele me falou, né, que ele ficou muito estimulado porque ele, pesquisando as fontes documentais do Mosteiro São Bento, ele conseguiu identificar a linhagem genealógica dele até o século XVIII. Ele encontrou uma ancestral do século XVIII que era uma escravizada da Fazenda São Bento. E parte da família dele, né, dessa linha, viveu nessa comunidade, né, da Fazenda São Bento até o final da década de 1980, pelo menos, né? Então, e daí a intenção inicial era essa. Daí ele falou, olha, eu consegui descobrir isso, ele estava com as fontes documentais também muito boas, né? Ele descobriu uma fonte do século XIX que estava detalhando assim, a composição dessa comunidade, de unidade doméstica e unidade doméstica, era descrito, né? Quem eram essas pessoas, né? E isso assim, estimulou muito a gente a pensar num projeto de pesquisa arqueológica para Campos, para começar para Campos, né, para o Rio de Janeiro, começando
na verdade, para o Sudeste, mais amplo. Mas, enfim, começando por Campos, começando com a Fazenda São Bento, né? Porque seria uma coisa muito bacana, né? A gente fazer essa arqueologia dessa ancestralidade de né, um dos grandes nomes da historiografia da escravidão no Brasil, né? Sabe? Isso é uma coisa sensacional de ser feita. Então, a gente combinou essa ida aí para Campos, que eu acho que foi 2011 mesmo, né? Acho que foi... eu não lembro que época, acho que foi mais para o final do ano de 2011, e nós resolvemos... Início de 2012. E nós resolvemos começar aí pelo solar do colégio, né? Por causa do arquivo, das fontes documentais. Então, você se lembra, né? Uhum. Eu cheguei aí com o Flávio chegou aí comigo, na realidade, né? Que ele já tinha contato com vocês, e nós começamos a conversar, e na hora que eu vi, né, o solar, eu já me apaixonei, né, por, né, esse sítio fantástico. E no momento que vocês falaram da senzala, né, que era o que interessava a gente, né, que vocês demonstraram todo esse interesse também na pesquisa, e aconteceu aquilo, a gente deu sorte, então a gente saiu para dar aquela caminhada aí no terreno, né, e o solo estava bem exposto, né, devido aos experimentos do pessoal da agronomia, né, que tinha passado arado em algumas áreas, e a gente caminhando já na área que teriam já algumas sugestões que fosse a área da senzala, a gente começa a encontrar aquela distribuição linear de material arqueológico histórico, né, do século XIX. Quer dizer, a gente chegou aí para fazer a visita, para ver os documentos da região, e acabamos batendo já direto numa senzala com o material exposto, né? Então, né, não tinha, né, e contando ainda com o interesse de vocês, né, o interesse do Freitas, interesse teu, interesse da Larissa, né? Aí não teve como, né, assim, evitar. A gente convidou vocês, né? Mas, assim, também, assim, a gente ficou muito seduzido em começar o trabalho aí pelo solar, daí não deu outra, né? Então, eu consegui submeter um projeto ao CNPq e consegui uma verba, né, do CNPq, e nós começamos, então, o projeto escavando aí no solar, e rendeu tanto, né, sabe, foi, assim, o sítio era tão rico e tão interessante que acabou rendendo 3 etapas de campo, né, em áreas diferentes, né, dessa imensa senzala que tinha aí, né, que formava uma quadra em volta da construção, né, então, uma quadra de o quê? De cerca de 200 por 300 metros, né, uma imensidão, né, então, assim, no final, o material era tão rico que a gente teve que fazer 3 etapas de campo para tentar contemplar diferentes áreas dessa senzala e diferentes temporalidades, né, para a gente conseguir ter essa caracterização, esse vislumbre da vida material e da vida cotidiana, né, dessas populações escravizadas que ocuparam o solar do colégio, né? É verdade, foi um período muito bom. E para quem está em casa, gente, o legal de falar para vocês é que nesses 2 inventários que eu mencionei há pouco, do Joaquim Vicente, que é um inventário, e do Sebastião Gomes Barroso, que a gente tem o testamento e o inventário, esses 1.400 elementos escravizados, eles também estavam organizados em unidades familiares. A gente não consegue saber, através do documento, quantos habitavam ali o mesmo espaço, mas a gente consegue identificar pelo documento, que está sendo restaurado ainda, é um documento grande, trabalhoso, que eram também unidades familiares. É uma característica tanto dos beneditinos aqui quanto dos jesuítas, né? Sim, sim, total, né? Quer dizer, eu acho que desde a época dos jesuítas, né? Os jesuítas já estimulavam a formação das famílias, né, nas senzalas. Uhum. E, pelo menos no momento que eles foram expulsos do Brasil, né, em 1759, a gente vai ter essa
comunidade, né, vai estar naturalmente reproduzindo e expandindo, né? Então, quando a gente pega o inventário de 1848, do Sebastião Gomes Barroso, a listagem que vem por grupos familiares, né? Também. Então, é o que sugere assim, com bastante consistência na realidade, porque na hora que a gente pega, né, que identifica o pai, identifica a mãe, identifica os filhos, muitas vezes crianças, né, às vezes identifica o avô e a avó, muitas vezes, né, assim, dá todas as indicações que também estavam vivendo em unidades domésticas familiares, né, esses grupos. Depois eu vou ter umas. A Márcia Mantino encontrou o sequestro da fragata dos jesuítas. A Márcia Mantino para quem não conhece, está em casa, é uma grande pesquisadora sobre a ação dos jesuítas, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E esse sequestro faz o levantamento tanto da botica do solar do colégio, que eu não conhecia, e sobre a composição, não a composição, mas o número de escravos que os jesuítas deixaram. Eles deixaram 500, o Joaquim compra com quase 1.500. A gente tem que entender de que forma, eu quero sentar com você, com o Flávio, depois para a gente tentar pensar de que forma, com a saída dos jesuítas, a gente tem 500 escravos e logo depois, né, um tempo depois, quando o Joaquim arremata com 1.500. Incrível. Né? Esse estudo da Márcia é muito interessante, depois a gente coloca na página para vocês. Queria que você registrar aqui, gente, a presença de Genilson Soares, nosso amigo, sempre com a gente, do André Pinto, grande abraço para o André, Jorge Renato, a Alessandra Costa, o Dilcimar, que está com a gente toda semana, assiste a gente lá do Rio de Janeiro, já virou um parceiraço do arquivo, a Ângela da Costa, e um registro aqui, Simansky, do que o André fala para a gente. Olha o seguinte, já achei muitos vidrinhos de botique, xaropes, Fimatosan, no fundo do meu quintal, e me senti um cara. Lá no arquivo a gente também se sente, André, porque às vezes uma obra, alguma coisa muito rápida, o Simansky sabe disso, que a gente tem que fazer, a gente acha ali vestígios de ossos, de cerâmica, de metais, pregos, sempre, isso é muito comum. E uma pergunta para você, Simansky, da Maitê, geógrafa, e está perguntando o seguinte: água atua de que forma nesses depósitos arqueológicos ao longo do tempo? Ela está falando sobre a infiltração do solo, como é que funciona, inclusive para efeitos de trabalho, né? Boa pergunta, né? Essa pergunta aí é bastante técnica, na realidade, né? O que é que a gente tem? A água, ela pode atuar de duas formas. Se aquele ambiente, se aquele solo, que a água já é naturalmente infiltrada e que se mantém totalmente úmido, tá legal? Em condições totalmente úmidas, é excelente porque garante uma excelente preservação do material orgânico, tá legal? Eu já escavei a lixeira pública em Porto Alegre, do começo do século XIX, e que estava no nível do Rio Guaíba, né, que é o rio que banha ali a área central da cidade, né, que margeia o centro, e que foi sucessivamente aterrado, né? Então, nesses aterros, né, o que é que acontecia, né? Se jogava lixo na beira do rio e depois aterro cobria. Então, em algumas escavações, né, o pessoal do Museu de Porto Alegre evidenciou essas lixeiras, e quando a gente chegava nesse nível, né, no nível abaixo do aterro, né, que era um nível úmido mesmo, né, que era um nível que o rio tinha sido aterrado, o material orgânico estava incrivelmente bem preservado. Encontrávamos sapatos, solas de sapato, assim, a gente sentia o cheiro do material se decompondo. Era uma coisa incrível, incrível mesmo. Então, nesse caso, né, ambiente que se mantém úmido, o material vai ficar super bem preservado. Ambiente que é extremamente seco, cavernas, por exemplo, né, em muitos casos também, o material é super bem conservado. A gente tem exemplos no Peru de trabalho de tecelagem de 10 mil anos atrás, preservados em algumas
né? Temos tapeçarias belíssimas no Peru de 3.000 anos atrás, ou de 2.000 anos atrás, da cultura Paracas, né, por exemplo, que aí já é o oposto, aí são ambientes extremamente secos que garantem a preservação. Agora, ambientes que oscilam, né, entre umidade e calor, daí eles realmente não são ambientes bons para preservação do material arqueológico. Então, muito material orgânico se perde, né? A não ser em casos assim que se configure algum tipo de microambiente biológico que garanta a preservação desse material, mas que vai ser a maioria dos casos que a gente se depara no Brasil, né? A gente vai ter até algumas diferenças que daí dizem mais respeito ao pH do sólido, do solo, né? Solos com pH muito ácido, nem osso se conserva, né? Daí a gente vai encontrar pedra, cerâmica, objetos de metal, né? Lá pelas tantas até o ferro acaba se decompondo, né? E solos que o pH não é tão ácido, né? Ou é pouco ácido, a gente já vai encontrar bastante material ósseo, que felizmente é o caso do Solar do Colégio da região de Campos, né? Onde a gente escava aí, no caso do Solar, 60% do material que a gente encontrou mais de 50 mil artefatos nessas 3 temporadas, né? Umas 50 mil objetos, né? Melhor dizendo, 60% era material ósseo, né? Que é um material fantástico, porque nos informa muito sobre os hábitos alimentares da população escravizada, né? Legal, eu vou te pedir para falar sobre isso, mas eu vou aproveitar a pergunta da Fernanda, que trabalhou com a gente, já volta, Fernanda. Ela diz o seguinte: professor, você poderia falar dos materiais arqueológicos encontrados no solar do colégio identificados como de religiões de matriz africana? Eu sei que a gente tem um assunto sobre isso, né? Então, eu tenho, inclusive, algumas imagens aqui que eu tentei organizar na medida do possível para mostrar, tá legal? Agora, o que é que acontece? Assim, o que a gente vai ter no colégio, tá, que vai estar indicando algumas práticas e apontando para possibilidades de sistemas de crença de origem africana de uma forma mais imediata, são os búzios, tá legal? As conchas de búzios que a gente encontrou. A gente também encontrou cachimbos com a decoração de búzios, né, impressas, né, que isso remete diretamente para essas concepções estéticas e muito provavelmente também religiosas, né, desses grupos. E também a gente vai ter, por outro lado, uma apropriação da cultura material, né, da sociedade dominante, né, que esses grupos estavam tendo acesso e estavam se apropriando a partir de seus próprios valores e de seus próprios sistemas de crenças, né? E esse é o caso, por exemplo, das moedas de cobre perfuradas. Ia falar sobre elas agora. Eu lembro que você encontrou, você viu os olhinhos do Luiz brilhando na hora. Pois é, porque até então pouquíssimas tinham sido encontradas em contexto de senzala do Brasil, e aí no solar do colégio a gente encontrou essas moedas de cobre perfuradas, né? Elas são comuns em contexto de escravidão africana nas Américas, né? Isso está muito vinculado com as propriedades que são atribuídas de proteção, que são atribuídas ao cobre pelas sociedades africanas, né? Da África subsaariana, né? Muitas dessas sociedades atribuem ao cobre poder de proteção. Então, por causa disso, né, esses grupos utilizam ornamentos de cobre, né, pulseiras, principalmente, que a gente também encontra no solar, né, e aqui nas Américas, as moedas de cobre perfuradas se tornaram muito comuns entre esses grupos, né, se tem relatos históricos do uso dessas moedas em escavações aqui nos Estados Unidos, né, em cemitérios afro-americanos, se encontra essas moedas no peito
dos afrodescendentes. No caso do Brasil, a gente tem também relatos dessas moedas envolvidas em artefatos divinatórios. Tá legal? É um cavalo marinho com uma conta de colar com uma moeda de cobre perfurada, né, que era o aparato material divinatório desses especialistas religiosos africanos que existiam no Brasil, né? Nesse caso, era de um angolano, né? Em Minas Gerais, no século XVIII. Isso é legal. A Carmen está aqui perguntando, que aí vai junto aí com o que você está falando, ela pergunta o seguinte, Carmen, que é uma grande profissional, uma professora incrível aqui da nossa região, pergunta o seguinte, a partir desses vestígios de objetos religiosos, pode-se atribuir os principais grupos étnicos estabelecidos na região? Essa é uma ótima pergunta, Carmen. Eu te diria que a gente parte, na realidade, do raciocínio contrário. A gente primeiro busca estabelecer quais foram as regiões da África que foram as regiões que forneceram cativos para essa região, e daí a gente busca, então, né, a partir do momento que a gente tem isso caracterizado, e para o caso de Campos, ou do Rio de Janeiro como um todo, mas a gente vai ter uma grande, né, uma massa de africanos provindos da África Central, da região do Congo e Angola, e isso varia através do tempo, né, que está mais ligado com variações nos próprios padrões do tráfico atlântico. No século XVIII, a gente vai ter uma grande quantidade de escravos classificados como Benguela, né, que vieram do Planalto de Benguela, que posteriormente onde vai se conformar a etnogênese dos Ovimbundo, né, que é uma das principais populações de Angola na atualidade, né? Então, esses grupos que eram grupos ancestrais dessas populações Ovimbundo, que passam a se chamar Ovimbundo a partir da segunda metade do século XIX em Angola, mas que eram grupos que já estavam com essa conformação, né, já estavam bem estruturados desde o começo do século XVIII nas sociedades da região, né, no Planalto de Benguela. E o Planalto de Benguela foi realmente na segunda metade do século XVIII, começo do XIX, foi um dos principais fornecedores, né, de escravizados para o sudeste do Brasil, né? Então, é um exemplo. O outro, né, quando se coloca escravos Congo, né, daí, quer dizer, fazer essa atribuição étnica direto, né, entre a denominação Congo, com o reino do Congo, com a população Bakongo, tá? E isso não né, nunca essa relação é tão direta, né, por N questões, né, mas pelo menos a gente sabe, né, que muitos dos escravizados, os africanos, foram classificados como Congo, estavam vinculados com essa área de influência cultural, né, do povo Congo, eram falantes do Kikongo, né, os grupos falantes do Kikongo ocupam uma grande extensão ali de terra que vai entre a República Democrática do Congo e o norte de Angola, nos dias de hoje. Então, era um grupo muito grande, né? E, logicamente, esse grupo estava dividido em dezenas de etnicidades, mas eram grupos étnicos que falavam, eram falantes do Kikongo, entendeu? Então, eles tinham, né, se comunicavam muito bem entre si e também mantinham uma série de referenciais culturais comuns. Então, no momento que a gente está trabalhando com vestígio arqueológico e a gente sabe a região de origem dessas populações africanas, então a gente consegue começar a buscar interpretar esses materiais relacionados à religiosidade a partir das visões de mundo, das percepções, né, da cosmologia dessas populações que vieram dessas regiões específicas, né? Porque o que é complicado é uma operação que
que é comum até hoje em alguns estudos de arqueologia da diáspora africana, tá legal? Que simplesmente ou se uniformiza a África ou se busca interpretar qualquer uma dessas evidências à luz, digamos, de cosmologias que se tornaram hegemônicas, né, na cultura afro-brasileira, que, como é o caso do candomblé, né? Uhum. Tá legal? Então, quando se pegam as contas de vidro do solar, só para dar um exemplo, do solar do colégio, a gente encontrou dezenas de contas escolares de vidros, né? E principalmente nas cores azul, branco e preto. No momento que se pega essas contas e se busca explicá-las com base na religião dos orixás do oeste da África, tá legal? O candomblé, você está assim, fazendo uma análise que é anacrônica, porque simplesmente dentro dessa comunidade não tinham africanos do oeste da África, eles eram da região do Congo e Angola, né? E o candomblé, ele né, a religião dos orixás é da cultura ioruba, né? Da Nigéria, de Gana, Nigéria, né? Tá legal? Então, se corre esse risco, isso é um risco que é muito comum e que é muito sedutor, né? Sabe? Se busca especialistas religiosos de uma determinada religião que atualmente, né, é dominante, para explicar vestígios estão vinculados, né, com uma cultura que simplesmente aquela religião não tinha sido adotada porque aquela população não teve nenhum contato com esses sistemas de crenças, né, naquela época. Desculpa, Rafael. Não, eu ia te falar o seguinte, mandar um abraço para a Claudinha que está aí, Claudinha que é do candomblé, da Umbanda, então ela já está aí, falou que não perderia sua live por nada. E dizer também, gente, que eu estou recebendo mensagem aqui no celular de gente que não quer botar aqui, que está dizendo que o Simansky sabe é um absurdo. As pessoas realmente impressionadas com a sua fala, Simansky. A gente tem mais algumas perguntas aqui muito interessantes. Inclusive, quero deixar registrada a presença do Rodrigo Rezende, que é professor da UF daqui de Campos. Rodrigo, um querido que trabalha com escravidão aqui na nossa região, fez uma pergunta ótima aqui para você, mas eu quero te perguntar se você quer mostrar as fotos agora. Sim, eu acho que seria interessante, né? O que é que você acha? Porque eu posso mostrar foto dos artefatos, eu posso mostrar as fotos de campo também, eu separei umas filmagens também para as pessoas, né, para contextualizar. Tá legal, então eu só quero, assim, não quero ultrapassar muito no tempo, eu vou tentar controlar isso para não ocupar muito tempo, tá bom? Então eu vou, e daí depois a gente retorna para essas perguntas, porque a gente começou a falar, né, desses artefatos mais específicos, né? E as pessoas estão curiosas. Deixa eu ver aqui, your entire screen, share. Já está compartilhando? Não entrou ainda não. Então, deixa eu ver aqui, eu estou clicando aqui. Para quem... agora compartilhou. Peraí que eu vou jogar. Tá ótimo. Aqui. Tá, então agora eu tenho que... Aí você seleciona a janela, a foto que você quer. Sim, tá legal. Então, o que é que eu vou começar? Só para situar o pessoal espacialmente, né? O que a gente tem aqui, né? A gente tem essa foto do Google Maps, né? Eu falei que fizemos 3 temporadas de campo, e a nossa intenção era descobrir essa diversidade dentro da senzala, né? Porque a gente notou que a cultura material estava variando muito através do tempo, e a gente começou aqui. Então, aqui foi a área que a gente escavou em 2012, foram esses 2 espaços, aqui era um espaço de ocupação, aqui era um espaço de deposição de lixo, né? Isso aqui era um espaço de deposição de lixo dos proprietários do solar, que também foi hiper importante para a gente ter essa caracterização, né, da materialidade dos proprietários para contrastar com a materialidade dos escravizados, né? Então, em 2012, a gente escavou esse espaço aqui da senzala, que a gente descobriu depósitos aqui que vão de 1780 a 1850, né? A gente tem esse intervalo de 70 anos.
aquela senzala mais antiga, né? Aquele conjunto mais antigo de senzala, né, Simansky? Na realidade, o mais antigo é esse aqui de 2016, né? Que a gente está encantado com esse material daqui, né? Tá. 2014 a gente veio aqui para o outro extremo, né? Porque a gente queria descobrir isso, né? O que era comum e o que era diferente na vida material dessas populações, né? Então, 2014 a gente escavou essa outra área aqui extrema, do outro lado, né? E 2016, finalmente, a gente escavou essa área. Essa área de 2014, a gente recuperou depósitos que estão entre 1830 e 1980, né? Assim. E nessa última área aqui, né, porque a nossa intenção era chegar no período colonial, era chegar no período jesuítico para tentar descobrir o que é que estava acontecendo, né, a gente estava frustrado com isso, que nas 2 primeiras etapas a gente não conseguiu, né, mas finalmente quando a gente bateu aqui nessa área, a gente conseguiu, assim, essa área que ela foi continuamente ocupada de 1700 até 1950, vamos dizer, a gente tem 250 anos de ocupação nessa área, então ficou lindo porque a gente tem uma cultura material, uma amostra riquíssima da primeira metade do século XVIII, da segunda metade do século XVIII e também do século XIX, né? Muito bem definida temporalmente, né? Então, foram esses contextos que a gente escavou. Então, somente, né, me referindo aqui, que a gente pode passar, né? Aqui são os botões, né? Sobretudo de ossos, né? Mas alguns também de vidro que a gente encontrou nesses espaços, né? Dentre esses pequenas coisas do cotidiano, né? De uso cotidiano, de uso pessoal, né? Isso aqui é a cerâmica artesanal, era uma cerâmica de produção doméstica. A gente ainda está buscando determinar se essa cerâmica foi produzida na própria senzala ou se ela foi adquirida através do comércio, né? Mas muito provavelmente tenha sido na própria senzala. Agora a gente está... A gente tinha uma cerâmica também, né? Desde o período dos jesuítas. Exatamente. Isso aí a gente vai ter desde o começo da ocupação. Essa tradição cerâmica ao lado de uma cerâmica produzida em olarias, né, que é uma cerâmica produzida em tornos. Essa não, essa é uma produção totalmente artesanal, doméstica e feminina, né? E, né, a Paula Aguiar, né, orientando a minha, ela fez o mestrado com essa categoria. O que foi que ela verificou? No começo, né, começo do século XVIII, a gente vai ter uma pequena variação morfológica, serão cerca de 4 ou 5 tipos somente. E daí, à medida que vai avançando para o século XIX, vai aumentando o número de tipos e de morfologias, sabe? Vai se complexificando, vai através do tempo. Isso. Ao mesmo tempo que determinados tipos padrão se mantêm, né? Como uma tradição, né? Se mantém desde o começo da ocupação, né? Então, e essa diversificação dos tipos acompanha a diversidade da cultura material, que também aumenta através do tempo, né? Então, aqui a gente tem, ó, nessas barras, né, a gente vai ter esses 2 tipos, né, que são comuns às 3 áreas e a todos os períodos, depois tipos que são exclusivos de cada uma dessas áreas, né, porque isso que é importante, a cultura material, ela está variando não somente através do tempo, mas através do espaço, né, o que é que isso significa, né, que essas pessoas, elas estavam buscando se expressar materialmente de formas distintas, né? Então, aqui são as contas de vidro, né? A gente vai ter essa variação também morfológica, né? Então, a gente vê aqui predominando as contas de colar azuis, seguidas pelas brancas, né? E a gente vê, né, que tem essas circulares, né, diferentes morfologias, e a gente tem também outras formas tubulares, né? E isso é bem interessante, porque elas são mais ou menos contemporâneas, né? Esses espaços, e estão variando entre as áreas que a gente escavou na senzala, né? O que é que isso significa, né? Que grupos estavam vivendo em diferentes áreas, estavam se ornamentando de forma diferente, né? Ou seja, estavam buscando se autoexpressar de modos diferentes, né? Utilizando aquela cultura material que eles tiveram acesso para isso. E daí, aqui, já voltando à religiosidade, né? Está sendo surpresa para mim também, gente. Eu não tinha visto assim. Aí eu vi
ia encontrando, mas não assim. Então, eu estou aqui eufórica com vocês também. Então, né, falando aqui mais sobre a religiosidade, né, eu estava comentando aquela questão da apropriação, né, de itens, né, da cultura hegemônica, né, que a gente tem esse caso desses 3 crucifixos. Esses crucifixos, eles são da segunda metade do século XVIII. Então, todos no contexto, vieram todos daquela área de 2016. Uhum. E o que é interessante, né, a gente vê esse aqui do meio, né, ele tem um desgaste aqui embaixo, esse aqui de cima ele está quebrado e esse aqui está entortado. A gente encontrou ele assim, né? Quer dizer, os 3 sofreram algum tipo de alteração, de impacto, né, que está muito nítido nesse aqui. E se fosse somente esse, a gente nem poderia afirmar nada que poderia ter sido acidental, né? A gente também não sabe até que ponto não pode ter sido, né? Mas chama muito a atenção o fato dos 3 crucifixos encontrados nessa área, os 3 terem algum tipo de alteração que se leva a pensar numa intencionalidade dessas alterações, né? Ou seja, talvez uma forma de reapropriação, né, desses objetos por esse grupo que viveu nessa área, né, a partir de referenciais que não eram referenciais cristãos, né, porque, né, seria um sacrilégio para um cristão estar alterando e entortando crucifixos, né. Então, o que é que a gente tem, né? A gente tem aí, né, uma imposição de uma religiosidade pelos jesuítas, né, ordem jesuítica, né, impondo a religiosidade cristã, mas a gente tem esses grupos na senzala, tá, que eles podem estar incorporando isso, mas eles estão incorporando isso a partir de seus próprios referenciais, né? Eu acho que eu tenho outros, assim, esse aqui, né, falando aqui das contas de vidro, isso aqui, ó, a gente ficou muito feliz quando encontrou esse ornamento. Isso aqui, se a gente pega aqui a escala, dá para ver, né, tem menos de 3 centímetros aqui de área. Isso aqui é um brinco de contas de vidro pretas, né, que a gente encontrou aqui ainda articulado, né, então esse foi um dos lindos achados que a gente fez, e isso aqui também é a segunda metade do século XVIII, né. E, né, falando dessa variação na cultura material, agora eu vou querer voltar aqui. Esse aqui é o estilo mais comum de louça nas senzalas, que é dos contextos do século XIX, né? A louça que foi produzida entre 1830 e 1860, a gente sabe disso por causa do estilo, e que é comum essas áreas da senzala que foram ocupadas no século XIX, é a única, e simplesmente não tem na Casa Grande, tá legal? Então, isso está demonstrando uma estética, essas louças, né, eram na forma de tigelas, e que era própria, era um tipo de gosto, de estética, que era próprio do espaço da senzala, que era comum a esses grupos, né? Ao mesmo tempo, a gente vai estar caracterizando esses espaços de senzala, serão principalmente a cerâmica artesanal, tá legal? Provavelmente produção doméstica local, e essa cerâmica que a gente chama de torneada, que poderia estar sendo produzida na olaria do próprio solar, né? Porque tinha olaria e tinham escravizados oleiros, né? E então são as categorias, né? Que são as categorias mais baratas, são as que compõem tipo 80% do universo cerâmico dos espaços de senzala, mas daí a gente começa a ter variação, que é muito interessante. Falei, isso aqui era um tipo de louça muito barata, estava entre as louças decoradas mais baratas. Mas daí, em uma das áreas de 2014, que é que a gente encontra no espaço da senzala, datado entre 1830 e 1850, a gente encontra essas porcelanas riquíssimas. Nossa, Simão. Né, é impressionante, é um material realmente impressionante aqui, né, foram as peças que deu para reconstituir, mas a gente tem outros fragmentos, e isso está dialogando muito mais com uma estética da Casa Grande, tá? Isso aqui são louças baratas que a gente encontra né, louça branca sem decoração, louça minimamente decorada, né, as mais baratas disponíveis no mercado, e que são as que vão predominar também ao lado daquelas coloridas, né, na área da senzala, mas essa estética, isso aqui são porcelanas da família, né? A gente tem, inclusive, com o brasão da família, essas porcelanas, né? Quer dizer que eram as louças mais caras, né? E que é o que vai dominar na Casa Grande
ao lado dessas louças impressas, que também eram louças de alto valor econômico, não tão caras quanto as porcelanas, né? Então, qual que não foi a nossa surpresa quando em uma das áreas a gente se depara com esse tipo de material, né? Quer dizer, o que a gente tem aqui é uma estética de somente dos espaços da senzala, que está dialogando com a estética da Casa Grande, né? Então, isso é algo que, assim, tem muito potencial interpretativo, que fala muito da agência desses grupos ou de alguns segmentos dentro dessa comunidade senzala, que pode estar vinculada, inclusive, com escravizados domésticos, né, que eram aqueles que eram os intermediários, né, culturais entre a Casa Grande e a senzala, né, eram aqueles que estavam tendo acesso à Casa Grande, aos chamados hábitos da Casa Grande, aos hábitos e costumes da Casa Grande, e que talvez uma forma de negociação social tivessem, assim, adotando parte dessa estética para se expressarem materialmente de uma forma diferente no espaço da senzala, né? Então, é algo que, né, abre margem para muita interpretação, né? Mas o que a gente está falando aqui é de escolhas, né? De escolhas pessoais, e essas escolhas, elas têm motivações, né? Então, o que a gente tem que pensar em termos de motivação, né? De um grupo dentro da senzala que estava dialogando com essa estética da Casa Grande. Para dialogar com essa estética, porque estava tendo, de uma certa forma, acesso a essa Casa Grande, e quem é que estava tendo acesso eram os escravizados domésticos, né? E daí, nesse sentido, a gente já entra até em discussões relacionadas com linhas de cor, porque quem eram os escravizados domésticos? Eles eram todos pardos. Os pardos compõem 20% somente dessa comunidade, tá? Em 1848, né, quando a gente tem 1.400 escravizados, 20% somente eram pardos, né? Mas os pardos só casavam entre si, praticamente. 3 em cada 4 pardos optou por casar com outro pardo na senzala, né? Então, isso pode estar demonstrando essas estratégias sociais que estão sendo adotadas por alguns grupos, que estão indicando determinadas formas de segmentação, de negociação de identidades dentro do espaço, né, da senzala, né? Muito interessante. Isso aqui também, né? Aqui são as louças portuguesas, né? Essas são coloniais, são do século XVIII, né? Essa é outra característica da senzala, que a gente vai ter aqueles contextos do século XIX, e essa louça que vem do período colonial ainda está sendo mantida na senzala, né? Ela é mantida assim durante, né, todo o século XIX, praticamente, né? Então a gente pode ler isso de duas formas, né? Uma simplesmente era um material barato, fora de moda, que estava sendo utilizado pelos escravizados, mas outro também como pode estar sendo um material que está sendo retransmitido de pai para filho, que está remetendo, de uma certa forma, a valores relacionados com a trajetória familiar e com a ancestralidade desses grupos, né? Porque eram louças que estavam sendo utilizadas no momento das refeições, né? E as refeições, né, para esses grupos africanos, né, não são simplesmente momentos de consumo, né? São momentos também rituais e são momentos de contato, né, com o mundo espiritual e com os ancestrais, né? E aqui as moedas de cobre perfuradas, né? Essa foi a primeira que a gente encontrou em campo em 2012, né? E aqui, isso aqui já é do contexto de 2016 também, essa final do século XVIII, né? São as medalhas de santos, né? Que a gente encontrou nesse contexto, no mesmo contexto onde estavam aqueles 3 crucifixos que eu mostrei anteriormente, né? E daí aqui, voltando para aquela questão estética que eu falei, né? Isso aqui é só para prestar um pouco de atenção aqui na diferença, né? Aqui embaixo está uma concha de Búzios, né? A diferença, né? Esse material é contemporâneo, eles foram depositados nesses 2 espaços extremos na mesma época. Aquelas porcelanas a gente encontra nesse espaço aqui somente.
né? Agora, vejam as diferenças nos ornamentos, tá legal? Então, essas pessoas, elas estavam buscando se expressar materialmente, inclusive através dos ornamentos, estavam utilizando no corpo, de formas muito diferentes, ok? Porque a gente vê que, né, os padrões estéticos são diferentes de uma área para outra, né? E aqui são, né, essas pulseiras de cobre, né, que a gente vai estar encontrando também em todos os espaços. Isso também foi objeto da dissertação da Isabela Sugmatsu, né, dissertação de mestrado. Rafaela, eu tenho mais umas fotos aqui de campo, eu não sei se deveria dar uma pausa agora, a gente voltar para a discussão. Podemos. Aí depois, se você quiser, você mostra o restante do material. Sim. Porque aí eu queria aproveitar, tem muito a ver sobre o espaço que você está falando. O Rodrigo Rezende, professor que é da UF aqui, nosso parceiro, está perguntando o seguinte: gostaria de parabenizar pela iniciativa e perguntar, dentro da questão que a Fernanda fez anteriormente, se há como perceber um processo de criolização entre os escravos na fazenda do colégio através desses vestígios. Essa é uma ótima pergunta, né? Porque em determinadas áreas do Brasil a gente observa isso de uma forma mais nítida, né? A gente observa os contextos onde predominam os africanos, a gente observa cerâmicas decoradas com decorações que remetem, né? Inclusive com simbolismos, né? Por exemplo, marcas de escarificação reproduzidas nos vasilhames cerâmicos que estão remetendo às sociedades e aos valores desses grupos, né, africanos. Agora, o que é que acontece com a questão do solado colégio? Esses contextos que a gente trabalhou, né, pelo menos desde o final do século XVIII, essa população do solado colégio já era criolizada, já eram todos nascidos no Brasil, não tinha mais africano, né, pelo menos desde o final do século XVIII. Então, até por causa disso que a gente estava muito interessado em encontrar contextos mais antigos, contextos do começo do século XVIII, do período jesuítico, né? Então, já eram escravizados, nascidos na região. Então, no momento que a gente considera isso, a gente pega essa cultura material, a gente não vai ter muitos elementos que estejam diretamente remetendo a culturas originais africanas, né? A gente tem alguns referenciais mais genéricos, né? Como é o caso das conchas de Búzios, né? Que diretamente remete, né? Esses valores, essas estéticas. Mas, assim, eu estava com outro ponto aqui para considerar sobre isso, assim, os cachimbos. Infelizmente, eu não consegui separar fotografias dos cachimbos, porque é uma categoria que a gente ainda vai trabalhar, e os cachimbos, eles demonstram, assim, também padrões decorativos incríveis, uma enorme variação, e alguns desses cachimbos, inclusive, com representações de escarificações. Tá legal? Ou seja, dessas marcas corporais desses grupos. Então, os cachimbos talvez nos deem alguns indícios nesse sentido. Agora, o que a gente tem se a gente for considerar como esse processo de criolização? Isso não está muito evidente até o momento nesse conteúdo material que a gente está trabalhando, porque essa cerâmica artesanal, né, que poderia, né, a partir do momento que a gente considera que poderiam ser escravizadas da comunidade, né, se elas estão trabalhando a cerâmica, né, então a cerâmica, né, sabe, é altamente plástico, né, é um veículo muito bom para a expressão cultural nesse sentido. E elas poderiam estar utilizando as cerâmicas com esse fim, né, para expressar esses valores, né, esses conceitos, esses elementos, né, que poderiam estar remetendo a culturas africanas específicas. Só que a gente não tem nada muito evidente nesse sentido, nesses conjuntos cerâmicos, né? O que a gente vai estar tendo através do tempo e que demonstra essa negociação com essa sociedade envolvente
é essa diversificação, né, de 3 tipos básicos, né, vai ocorrer essa diversificação morfológica através do tempo. Através do tempo vai aumentar o número de formas, de morfologias que vão estar vinculadas com funções específicas, né? E esse é um processo que está ocorrendo entre o século XVIII e o século XIX, mas que é um processo genérico. Tá, legal? Isso que é interessante, porque da mesma forma que isso está acontecendo com as cerâmicas da senzala, no momento que a gente escava casas da elite ou casas da população branca, luso-descendente, a gente vê esse mesmo processo ocorrendo com as louças. As louças no século XIX, no final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, vai ocorrer uma grande diversificação morfológica, diversificação de padrões decorativos, que vai estar relacionado com esse processo de segmentação das refeições, vai estar relacionado com o processo de complexificação dos espaços domésticos, né, o maior processo de ritualização das refeições, que é esse processo civilizatório, na realidade. Então, isso vai estar ocorrendo, né, nesses conjuntos materiais no Brasil como um todo, e está vindo como influência, né, desses modos de vida burgueses relacionados com o culto à domesticidade que emergem com a Revolução Industrial, sobretudo na Europa, né, que aqui no Brasil vão chegar com mais intensidade a partir do século XIX. A Tânia Andrade Lima trabalha muito bem esse processo por causa do Rio de Janeiro, né? Mas então, no momento que a gente pega esses contextos da senzala e a gente vê acontecer isso com a cerâmica artesanal, né? A cerâmica artesanal está simplesmente espelhando um processo que está acontecendo com as louças europeias, né? Isso é muito interessante de se considerar, porque isso está dizendo respeito ao diálogo desse grupo, né, com essa sociedade hegemônica, com essa cultura hegemônica que está à sua volta, né? Eles não estão ilhados, eles não estão isolados, eles estão dialogando com isso, e isso está se expressando na materialidade deles também. Então, a gente observa isso com a cultura material da senzala também, essa maior complexidade das formas, maior diversidade de formas, de morfologias através do tempo entre o século XVIII e o século XIX, no espaço da senzala, né? Então, quer dizer, você pode falar do processo de criolização nesse sentido, como né, esse diálogo que está tendo dessa comunidade com a sociedade envolvente. Eu acho que nesse sentido, sim, mas agora naquele outro sentido, né, de uma identidade crioula como se opondo a uma identidade africana, né, o que a gente tem é o fato de que, né, o que é que acontecia com esses escravos já classificados como crioulos porque nasceram no Brasil, né? Eles nasceram no Brasil, eles já não têm uma língua-mãe africana, né? Alguma língua africana como língua-mãe, eles já falam o português, né? Eles já nascem, eles já são endoculturados dentro do espaço da senzala. Então, dentro desse espaço da senzala, eles, né, esse universo é diferente, né? Então, eles vão estar sofrendo inúmeras influências culturais, né, tanto dessa sociedade envolvente, quanto dessas gerações africanas anteriores, né? Então, nesse momento, né, o que a gente tem, né, a maioria dos nossos contextos, né, não estão deixando muito claro a gradualidade desse processo, mas a gente vê que a gente tem esse substrato, né, dessas alusões, né, a esses valores, né, de sociedades africanas que estão se mantendo e que estão resultando no quê? Estão resultando em concepções estéticas diferentes, tá legal? Como é o caso daquelas louças extremamente coloridas que eu mostrei para vocês, nas formas de adornar o corpo, né? Aqueles ornamentos todos, aquilo não é exclusividade do solar, aquilo está acontecendo com grupos escravizados nas Américas como um todo, né? Essa quantidade de contas de vidro, né, utilizadas como ornamentos, como colares, como pulseiras, como brincos, né, isso ocorre, né, as moedas perfuradas, né, todos esses elementos, eles são indicativos de um processo de criolização, e que é uma criolização geral, que isso está pautado em concepções estéticas, em valores que estão vindo dessas sociedades africanas e que estão amalgamando nesses espaços
das senzalas nas Américas. Então, isso é muito interessante no momento que a gente considera uma perspectiva comparativa, porque o que, né, eu dialogo muito com a produção norte-americana, do Caribe, dos Estados Unidos, porque a cultura material que a gente conta nas senzalas, né, dos Estados Unidos e do Caribe, difere muito pouco da cultura material que a gente vai encontrar nas senzalas do colégio. E justamente por causa disso que a gente tem esse processo, a gente vai ter um substrato africano, né, dessas culturas que estão amalgamando nesses cenários do novo mundo e que estão dando respostas muito similares, né, as mesmas respostas, né, tipo, sabe, então a gente vai explicar moedas perfuradas de cobre estarem ocorrendo em todos esses contextos, né, ou essa ênfase nesses colares, nesses ornamentos de contas de vidro, que isso é algo que foi extremamente comum em todas essas sociedades da África subsaariana, desde o momento que começa a tomar contato com os europeus, ou essa presença também dessas conchas de búzios, né, que também é extremamente comum em todos esses contextos. Então, a gente está falando, né, de elementos materiais que você, né, o significante está ali, né? A concha de búzios, né, para um bakongo, pode ser totalmente diferente o significado que ele vai estar atribuindo do que o significado que o Yorubá atribui para aquela concha de búzios. Agora, o significante é o mesmo, né? Então, é isso que está acontecendo com esses elementos, né? Então, a criolização aí, ela tem esse substrato material que está sendo afirmado por meio dessa cultura material, né? Acho que isso é um ponto que é extremamente interessante, né, de se considerar. Não precisam estar atribuindo o mesmo significado, mas conseguem ver que é um item que é extremamente significante e é um item que gera entendimentos. A partir do momento que esse item é significante, ele está gerando determinadas formas de entendimento mútuos entre esses grupos, né? Sabe? Então, e é isso que a gente observa nesse material, né? Então, falar no processo de criolização, de uma forma que a gente vê, por exemplo, no oeste do Brasil, no Mato Grosso, né, de cerâmicas com padrões, com motivos africanos, que com o tempo vão perdendo esses padrões à medida que uma geração crioula nascida no espaço da senzala domina, né? E essa foi a minha tese de doutorado, né? A gente não vê esse processo acontecendo dessa forma no colégio, no Norte Fluminense, mas o que a gente vê são esses elementos, tá, que acabam sendo elementos comuns, né, as senzalas, a cultura material dessa experiência afrodiaspórica, né, nas Américas como um todo. Isso é muito, muito interessante, né, de se pensar, né, sabe, no papel que essa cultura material teve nesse processo de construção, né, dessas identidades e dessa cultura, dessas culturas afrodiaspóricas, né? Eu acho que esse material revela muito bem isso, né? Eu acho que uma coisa interessante, Luiz, da gente lembrar também é que, aparentemente, pelo menos olhando ali o testamento do Sebastião Gomes Barroso, parece que determinados sujeitos ali dessa escravaria tão extensa tinha uma certa circularidade muito grande. Então, por exemplo, a gente vê escravo do Solar do Colégio lá no Imbé, o outro lá na ponta, perto do Açu, mais próximo a São Bento do que propriamente o colégio. Então, assim, são elementos que estão dispersos, não quer dizer que aqueles 1.500 estivessem ali, que estão recebendo também várias outras influências, né? Não, tem muita coisa interessante, né, sabe, acontecendo. Se a gente for considerar a cerâmica torneada, né, assim, a gente vai ter a solaria que os jesuítas constroem, né, tá, com essa tecnologia, né, tecnologia do torno, e são os escravizados que estão trabalhando nessa olaria, né, então essa é uma das questões, né, até que ponto que não foram os jesuítas que, né, muito, muito provavelmente foram os jesuítas que introduziram essa tradição da cerâmica torneada no Norte Fluminense, né? Talvez no Brasil. Olha só. A gente tem poucos estudos sobre isso, mas então, ao mesmo tempo, imagina, né, quer dizer, os padrões, os cânones estéticos dos jesuítas relacionados com a Península Ibérica sendo reproduzidos aqui, mas quem é que está reproduzindo isso? São os escravizados africanos, né? Então, até que ponto
que esses escravizados também não estão tendo um grau de negociação ali de impor também suas estéticas, seus valores, ou produzir as cerâmicas também direcionadas para as necessidades de sua comunidade, né? Porque essa cerâmica toneada é a cerâmica mais popular dentro do espaço das senzalas, né? Inclusive eu e o Rodrigo Rezende, né, estamos pensando nessas questões e estamos pensando em fazer um trabalho sobre isso, né, que é um outro tema que, né, que esse material é tão rico, né, eu já tenho vários orientandos que fizeram monografias e dissertações com esse material, alguns estão utilizando esse material para tese de doutorado, além de tudo que, né, que eu próprio venho produzindo, ou tenho produzido em parceria com Flávio Gomes ou com os meus orientandos também, né? E eu acho, Luiz, que você aqui daqui a pouco vai ganhar mais orientando, o Ian está pedindo para você falar um pouco sobre o trabalho de você, seu trabalho lá na Federal de Minas Gerais e sobre o programa de antropologia e arqueologia, porque eu acho que o Ian deve estar bem interessado em partilhar lá com você algum conhecimento. Sim. Bom, lá na Federal de Minas, a gente tem esse curso de graduação em antropologia com habilitação em arqueologia, mas agora está mudando. Agora a gente está criando um curso de graduação em antropologia mesmo, mas vinculado com a antropologia, né? Porque são duas áreas afins, né? Antropologia e arqueologia, né? Então eu dou aula no curso de graduação e dou aula também no programa de pós-graduação, né? Então, no programa de pós-graduação eu tenho orientado estudantes de mestrado e de doutorado. A maior parte desses estudantes estão vinculados aos meus projetos de pesquisa. Não todos também, eu também oriento estudantes que têm suas temáticas próprias, né? Mas digamos que 60% deles estão vinculados porque esse material, né, dessas escavações, né, que não somente escavei a fazenda do colégio, mas a própria São Bento, a gente conseguiu fazer uma temporada pequena de campo, né, então a gente conseguiu recuperar um material muito interessante da São Bento em 2016, foi só uma semana, mas temos esse material também. Eu escavei também 2 fazendas no Vale do Paraíba, né, 2 fazendas de café no Vale do Paraíba. Então, é um material que está sendo, né, sempre utilizado pelos meus orientandos, né, e tem sempre questões novas para se discutir com esse material. Então, também em função disso, esse material ainda não retornou aí para o arquivo, né, porque é um material do colégio, né, o que a gente tem bastante claro é que é um material que, né, tem que voltar para a comunidade, né, então se tem essa intenção de que esse material seja exposto no solar do colégio, inclusive, né, e que fique guardado aí numa reserva técnica, né? Uhum. Então, a nossa intenção é essa, esse material, né, não voltou até agora porque a gente está realmente estamos produzindo, ainda temos muito para produzir em cima desse material. Nós também temos que nos adequar, né, porque para quem está em casa, gente, você ter uma reserva técnica depende de uma série de normativas do IPHAN, que a gente hoje está tentando se ajustar, está tentando atender. Nós já temos o projeto, isso eu não contei para a Luísa ainda, já existe o projeto da reserva técnica, já está em análise pelo IPHAN, então a gente também está fazendo o dever de casa para poder trazer esse material e ter condições de não só abrigar, mas de disponibilizar para quem quer fazer pesquisa, para quem... A gente deseja qualificar a mão de obra local para poder trabalhar com esse material, que é tão importante, né, Luiz? É algo muito delicado para que a gente simplesmente entenda que o tratamento a ser dado vai ser o mesmo que a gente dá ao documento. Não é. Então, para atender essas especificidades, a gente vem se preparando já há um tempo. Nos últimos 2 anos, a gente conseguiu avançar um pouco mais com o IPHAN. Então, eu acho que em breve a gente vai conseguir a reserva. Sim, daí vai ser ótimo, né? Porque esse material vai ficar disponibilizado para qualquer pesquisador, qualquer pessoa que tenha interesse, né? Exatamente. Né? Então, é um retorno, né, que o projeto vai estar dando para a comunidade, né? E a ideia é que outros materiais que também foram levados daqui de Campos, na década de 80, década de 70, atualmente o Porto tem retirado, por conta, né, das obras, tem retirado algum material que também não fica aqui em Campos. Então, a nossa ideia é formar mesmo esse centro, essa reserva técnica, para poder subsidiar
novas pesquisas, novos estudos. Aí, Ian, pode se animar agora. Uhum. Luiz, a gente já está com 1h30 de Pois live. é. O que eu queria só, antes de você finalizar, gente, a equipe fica me mandando aqui as perguntas, senão me perco, mas eu prometo que depois eu tento responder algumas de vocês, o que eu não conseguir eu passo para o Luiz. Vou juntar uma pergunta do Rodrigo e da Carmen, porque, para finalizar aqui as perguntas, eles estão perguntando se os Zimbo, os búzios, eles podiam ser usados como uma espécie de moeda interna da senzala. Se você viu Ótima pergunta, né? Porque eles eram utilizados como moedas em várias dessas sociedades subsaarianas, né? Então, o que é que acontece? Eu acho que se eles tivessem sido utilizados como moeda, a gente encontraria eles em maior quantidade do que tem encontrado, né? Sabe, tanto aí no colégio quanto no Vale do Paraíba eu encontrei búzios, mas a gente escava muito para encontrar um, né? Geralmente, né, aí do colégio a gente encontrou somente um, e no Vale do Paraíba também, né? Nas duas fazendas a gente escavou, a gente, né, encontrou somente um. Então, eu não sei, né? Porque eu não descarto essa possibilidade, na realidade. Eu acho que tinha uma economia informal dentro da senzala, que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar e a explorar. Por exemplo, se essa cerâmica artesanal, se ela estava sendo produzida dentro da senzala, não eram todas as unidades domésticas, eram determinados núcleos que estavam produzindo e certamente estavam distribuindo essa cerâmica, né, para dentro da comunidade, né? E para estarem distribuindo é porque estavam recebendo outros bens. Então, eu não sei, a gente pode pensar nisso. Contas de vidro também eram utilizadas como moeda, né, pelas populações do Congo de Angola, né? Principalmente as contas azuis, né, que são as mais populares aí no colégio, né, em outros contextos também, né? Então, também poderiam estar servindo como uma espécie de moeda interna. Então, isso né, são questões que a gente tem que pensar e tem que colocar. Eu gostei muito dessa questão, mas, né, pelo que eu tenho de evidências, não é possível afirmar isso. Eu me recordo aqui agora também, Luiz, a Larissa acabou de me mandar aqui também, aquela figa, lembra, encontrada, que era muito representativa. Eu queria que você falasse um pouquinho dela antes da gente passar as imagens. Deixa eu botar aqui a fotografia dela, eu achei que teria... já está compartilhando? Vai entrar. Enquanto compartilha, gente, quero mandar um abraço para a Cristina, que acabou de entrar. O André fez uma colocação muito bacana. O Luiz, ele não conhece tanto a nossa região, ele já veio aqui 3, 4 vezes. Ele está falando, Luiz, de uma localidade chamada Cazumbá, que é próxima ao Mosteiro de São Bento, que no banto africano significa local que tem cultos de máscara. Então, sensacional. Uau. O André Pinto, grande conhecedor da história de São João da Barra. Quando você, na sua próxima visita, eu prometo que a gente vai marcar com o André para poder ir lá. Lá, o pastor Elias, lá em cima também, que tem um livro muito interessante sobre Alberto Lamego, falou de um lugar, antes de compartilhar a sua imagem, ele falou sobre um lugar que seria um cemitério indígena. Esse eu não tinha ouvido falar, confesso, no lugar que é hoje chamado, eu sempre vi na documentação com esse nome, na verdade, já encontro desde o século XVIII, chamado Marreca, e que seria um cemitério indígena. Você já ouviu falar desse cemitério indígena na Marreca? Não. Também não. Aí, pastor Elias, também vai ficar o convite para quando, na vinda do Luiz, a gente dá um pulo lá, nesse lugar. Ele falou que ele já foi tentar fazer a identificação da área há 2 anos. Então, temos aí a Marreca para conhecer e Cazumbá. Você está convidado, né? Luiz. Cazumbá. Sensacional. A Neuza está dizendo que meus olhinhos estão brilhando conversando com você, mas eu sou encantada pelos estudos do Simansky, com conhecimento e com a generosidade da partilha dele. E aí, gente, quando fala sobre o solar do colégio, o coração chega a ficar aqui eufórico, mas é verdade, porque eu fico muito feliz do Simansky e do Flávio terem escolhido o solar, porque eu acho que a gente tem que continuar, aliás, na área do engenho. Acho que foi o Ian também que perguntou sobre isso, se você tinha feito a identificação dos engenhos e engenhocas.
ou conhece algum estudo sobre a identificação dessas áreas. Eu não me recordo de nada na nossa região, mas eu tenho muita vontade ainda de fazer na nossa área de engenho, que é muito antiga. Sim, pois o fato é que a gente focou nas áreas de habitação dos escravizados, né? Porque, na realidade, ainda se tem poucas pesquisas em senzalas no Brasil. Aumentou bastante nos últimos 10 anos, né? Mas ainda são poucas, né? Então, o nosso foco principal era realmente, assim, no cotidiano desses escravizados, né? Nos espaços de habitação deles, né? Quer dizer, logicamente, né? O engenho é central porque é uma área de trabalho deles, né? Então, né? Que vai ser também dominada por eles, né? Mas pelo fato da gente também não ter essa localização, isso é sempre, né? É pouco tempo também, porque é um trabalho que é muito demorado. Então, realmente, né? As nossas questões iniciais estavam realmente direcionadas para essa questão da senzala, mas na realidade tem muita coisa ainda para escavar. Tem a enfermaria também, que seria a enfermaria, que é incrível, anterior à Santa né? Casa, gente. Do tempo dos jesuítas, imagina, né? Exatamente. Luiz, tem mais um convite, um recado especial para você. O Ian está falando de visitarmos também Conceição de Macabu, nos vestígios arqueológicos de 2 senzalas e do Quilombo Carucango, que eu sei que você tem todo interesse também. Sim, né? Um beijo sim. para Elvio, que está aí ouvindo a gente também. Sim. Então, já tem mais um terceiro convite. Vou ter que, quando eu voltar aí para o Brasil, né, daqui a alguns meses, eu tenho que dar uma chegada em Campos de qualquer jeito. Alguns dias. E aí, eu tenho um recado especial para você. A Juliana está dizendo o seguinte: Luiz, quando puder, deixa eu achar aqui, quando puder, manda um beijo para sua filhinha Larissa, de 3 anos, que está aqui colada assistindo a live. Olha que lindeza. Ela estava batendo aqui na porta agora, na realidade. Larissa, olha, um beijo para você. Que legal, gente, que legal. A Carmen está falando, na fazenda estão na entrada para o Imbé, um cemitério. Na fazenda Sertão tem um cemitério abandonado na entrada para o Imbé. Então, sensacional, é muita coisa, né? É incrível, né? Sabe? Como é eficiente esse tipo de comunicação, né? Eu estou impressionado, né? Que se a gente vai pessoalmente, a gente dificilmente descobre todas essas informações ao mesmo tempo, né? Exatamente. Gente, muito obrigada por estarem partilhando aqui, é muito legal. Vocês estão vendo que o Luiz está ali, está anotando, eu sei que ele é muito interessado, e eu já sei que quando ele voltar, ele vai nos fazer uma visita, e vocês estão, assim, todos convidados, né? A fazer esse percurso aí com a gente, para poder levar a Luiz a todos esses lugares. Olha só, deixa eu te perguntar, Rafaela, a tela aqui já está compartilhando? Posso mostrar a foto? Não entrou ainda não. Pois não estou conseguindo, eu acho que eu vou tentar de novo aqui, eu vou cancelar e vou tentar de novo. Isso. Tá ok? Eu coloco aqui, share screen, screen sharing works better. Tá, share screen. Espera aí, deixa eu ver se vai. Tá, e daí agora tá conseguindo ver? Não entrou ainda. Pois aparentemente não está entrando mais, né? A sua está vê se está a tela inteira ou janela do aplicativo, porque se já estiver aberta, você vai pela janela do aplicativo. Eu dei double click aqui. Entrou? Ótimo. Tá bom. Então, só confirma para mim, tá conseguindo ver agora? A figa, gente. Então, só contando a história dessa figa também, isso realmente foi um dos achados mais emocionantes que a gente teve, né? Porque até então, figas, realmente, contexto arqueológico, né? A gente lia aqui nos Estados Unidos, eles encontram algo similar, mas que são bem pequenas, são menos de 1 centímetro de diâmetro, são de cobre, e eram, na realidade, pregadores de roupas. Então, a discussão era de que, né, esses grupos estavam se apropriando desses itens, né, porque faziam alusão à figa. E
no Brasil, né, nesses contextos, né, até então, figa somente no Cais do Valongo, né, que foi o principal porto de entrada de africanos no Brasil no começo do século, no primeiro quarto do século XIX, né? Agora, figa em contexto de senzala, realmente, até onde eu sei, essa é a primeira que encontrada, né? E então isso é super bacana, né? Porque, né, quando a gente fala, inclusive, nesse processo de criolização, né? Porque a figa em si não é um item africano, né? Algo que é um item que é mediterrâneo, né? Mas ao mesmo tempo não é um signo católico, né? Diz respeito a outros sistemas de crença paralelos ao catolicismo, né? Então, né, e logicamente é um amuleto, né? Então é um amuleto, é um item com poder espiritual, né? Pelo fato de, então aí a gente vai novamente para a questão da criolização, né? Pelo fato de ser um item com poder espiritual, um amuleto, né? Isso era algo que estava sendo compartilhado, né? Tanto entre populações camponesas europeias e populações africanas, né? Sabe? Então, realmente, essa é uma figa de osso, ela tem o quê? Deve ter uns 2 centímetros, né? Então, é um dos lindos achados. Olha aí, o Rodrigo, que gostam de falar da questão da criolização, é fantástico a gente pensar sobre isso. Olha só, acho que só mais... somente, eu não sei, eu separei aqui somente um vídeo aqui da dinâmica de escavação, eu posso passar só uns 30 segundos dele. Tá ótimo. Tá legal? Então, deixa eu ver. Essa aqui é a área de 2014. Tá? Aqui é simplesmente uma vista. Tá? Isso aqui é uma lixeira que foi depositada entre 1830 e 1850. Tá? Dessa cultura material aí que a gente encontrou aquela porcelana riquíssima, né? Então, essa é a área de 2014, né? Aqui estava evidenciado... a fogueira? Eu não me recordo. Oi? Aí que estava a fogueira, a área de fogão? Não, a área de fogueira foi de 2012. Essa é do outro lado, né? Agora, então ali é um momento da evidenciação, né, dessa estrutura de lixo, e aqui é a dinâmica de escavação. Eu vou tirar aqui né, aqui, né, realmente, ó, né, parece que é o caos, mas não é não, porque tá vendo essa irregularidade? Aqui era o buraco de lixo, eles cavaram esse buraco na argila e depositaram lixo. Provavelmente utilizaram a argila tanto para construção, talvez para manufatura cerâmica, enfim, utilizaram a argila para outros propósitos, talvez aterros, e aproveitaram o buraco para encher de material. Então, aqui o que a gente está fazendo? A gente estava retirando o sedimento do buraco e expondo a superfície argilosa, né? Então, a gente vê aqui os diferentes níveis, né, e aqui os pontos ainda de concentração desse material, né? A gente estava tendo que fazer isso na chuva porque esse era o nosso antepenúltimo dia de escavação, né? E a gente tinha que finalizar essa estrutura antes de ir embora, né? Então a gente teve que escavar embaixo da chuva, o que não é nada aconselhável, mas era ao fazer isso a gente não ia conseguir recuperar esse material, né? Então deixando aqui só, deixa eu ver se falta muito, está mais ou menos na metade, mas só para ter uma vista aqui geral, né, do contexto, né? Medindo ali qual é a profundidade do material, né? Quer dizer, parece caótico, mas só podem acreditar que não é, não. A gente está evidenciando diferentes camadas. Tá legal? E está tendo um controle preciso sobre esse material, porque se a gente não tivesse controle sobre a procedência desse material, a gente perde a gente perde a referência cronológica, né, central, né, que é o contexto que nos fornece essa evidência. E, por fim, o que eu queria mostrar aqui para vocês, tá me ouvindo, Rafaela? Sim, perfeitamente. Bom, por fim, o que eu queria mostrar aqui para vocês é esse livro que a gente publicou, que é justamente sobre essas pesquisas no solar, é um livro que eu organizei com o Flávio Gomes, né, que traz vários dos estudos que foram desenvolvidos por mim, pelo Flávio e pela minha equipe, e que foi publicado no ano passado, e que a gente pretende lançar
aí no solar do colégio, assim que possível. Eu ia falar isso agora, gente. Eu tenho certeza que você tem que sua vinda é não só aguardada, como você tem um público ansioso, porque eu vou te falar, Luiz, Oi, uma participação intensa de saiu o todo mundo som. em casa. Está me ouvindo Ah, agora? desculpa, fui Está eu. conseguindo me ouvir? Agora você. Aí, vê se consegue me ouvir agora. Ah, sim, 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 sim. Sim? Deu para ver? Deu. Tá E te ótimo. falar o seguinte: você tem uma. A nossa audiência na live, ela se manteve constante o tempo todo, as pessoas participando, tem gente aqui te elogiando, falando fantástico é pouco, fenomenal, espetáculo, todo mundo ansioso, com certeza, para que você possa estar tão logo com a gente. E fica aqui o meu convite, o meu pedido para que a gente estenda o projeto ali no Solar, porque eu acho que a gente ainda tem muita área para ver, como a Temos, falou da temos. enfermaria. Com essa relação dos itens da botica, sabendo que os escravos atuavam na enfermaria, eu acho que é um espaço que a gente deve privilegiar também. A gente tem que manter. E outra coisa, né? Vocês sempre nos recebem tão bem, e o povo aí, sabe, de Campos, povo de Goitacazes, sabe, sempre nos recebe tão bem, com tanto carinho. Todo mundo que vai escavar comigo, olha, acho que já foram cerca de uns 50 estudantes até hoje, contando as 3 temporadas. Todo mundo se encanta, né? Na hora a gente fica triste na hora de ir embora, né? Por tudo, né? Porque sempre é tão interessante, o trabalho é sempre tão interessante, e esse convívio social, né? Sabe, a forma como a gente é acolhido aí é sempre tão bacana, sabe? Todo mundo tem lembranças muito, muito boas, né? Então, se eu falo, né, que vou escavar aí no solar do colégio, sabe? Todo mundo que já foi quer voltar por causa disso. Que É bom. uma experiência maravilhosa. E que vocês possam voltar logo. Olha, só para deixar registrado que o Zomar, que está com a gente desde o início, está fazendo mais um convite, anota aí. Quando você estiver aqui com a gente, temos o Quilombo da Barrinha e já identificado um cemitério naquela região ali de Manguinhos, a Fazenda São Pedro e Casarinho em Gargaú. Então tem mais, a gente tem Campos, São João da Barra e São Francisco para É visitar. muita coisa. É isso aí. Luiz, olha, eu quero agradecer. A gente está com 1h46. Eu tenho certeza que se a gente ficasse mais, as pessoas ficariam, mas eu quero te agradecer muito. Dizer que você é um grande parceiro, que a gente conta com você, com o Flávio, com toda a equipe, para que não só o projeto lá no Solar, mas na nossa região continue, porque eu acho que esses estudos que vocês desenvolvem depois, eles são a resposta que a gente precisa para muita coisa. Então, quero te agradecer pela generosidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, viu? Porque é um enorme de um prazer, né? A gente poder apresentar alguns resultados da pesquisa, né? Justamente para vocês e do arquivo, né? E para a população de Campos também, né? Para os colegas, para os amigos, para toda essa população de Campos, tá? Então, realmente foi muito bom. Agradeço muito, tá? Pelo convite. Muito bom, Luiz. Muito obrigada. Que tão logo você esteja aqui com a gente. Tá ótimo, Rafaela. Tá, um Grande abraço. abraço, então. Tchau, tchauzinho. Bem, pessoal, eu quero agradecer a audiência de vocês, a participação de vocês. Se ficou alguma pergunta para trás, me desculpa, a equipe manda aqui hoje. Hoje a participação foi muito intensa, o Luiz merecia, o tema merecia, mas com o tempo a gente volta aí na página para poder responder a cada um de vocês. 2 lembranças. Lembrar que o nosso programa ele vai para a TV Câmara, então essa semana vocês podem nos acompanhar pela TV Câmara, lá eles transmitem todas as nossas lives. E lembrar também que essa semana nós inauguramos o podcast do arquivo, gente. Então, essa live do Simansky nós vamos transformar em podcast para você poder ouvir aí o arquivo em áudio, para você, em casa, no carro, onde for preciso. Dizer também que semana que vem a gente tem mais uma live já programada com nome de peso, com estudos sobre a nossa região, alguém que também, de forma muito generosa, aceitou nosso convite. E agradecer, gente, só agradecer. Obrigada pela parceria, obrigada por estarem com a gente. Tão logo tudo isso passar, a gente vai estar de volta ao arquivo, mas enquanto isso a gente vai trabalhando aqui de casa para produzir conteúdo de qualidade para vocês, tá? Beijo grande e até mais, hein? Até a próxima.